Olá, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Vem pra cá também os amigos que sempre nos veem e nos acompanham através da tela da Band Internacional. É sempre um prazer compartilhar do dia com todos vocês, levando o que há de melhor em informação, notícias atualizadas, temas, convidados mais do que especiais. E é claro, né, gente, o entretenimento, os grandes, maiores talentos do Brasil e do mundo presentes aqui no nosso palco, no palco do Bem da Terra. Como é que foi o feriadão de vocês, hein? Espero que tenham aproveitado bastante. E agora começamos a nossa segunda-feira, nossa semana com tudo, hein? Cheio de novidades e entrevistas boas aí pra todo mundo. Vamos ver? Vem pra cá. Olha, hoje nós vamos falar sobre investimento em mercado futuro mais específico para o nosso mercado, para o nosso agronegócio. Além disso, vamos contar aqui uma história familiar muito bonita, viu? De um pecuarista casado há mais de 20 anos, tem 5 filhos e vem contar um pouco da sua experiência familiar através de um livro, através de uma obra. Ainda hoje vamos falar sobre as novidades no mercado da citricultura. Hoje, gente, dia 24 é o dia do caboclo. Tem uma receita especial nesse sentido, com essa temática para vocês. Ainda falando sobre gastronomia, tem um delicioso bolo crocante de amendoim. Tem massagens aí faciais na nossa dica de bem-estar, saúde e beleza que podem ser feitas em casa, com aquele aroma, aquele cheirinho gostoso do chocolate. A gente sabe do potencial desse produto aí para a nossa pele, que faz toda a diferença. E claro, tem nossa atração musical também, com eles, que são de Minas Gerais. Pois é, com vocês, Diogo e Hernani. Bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Bom dia! Música de Diogo Hernani. Dá pra ser feliz sem você, mas vai ser difícil. Talvez consiga te esquecer, mas vai demorar. Tô em estado de calamidade, o meu copo tá pela metade e o meu coração também. E podem achar que eu tô louco, quero mesmo é te ver com outro, pra ver se a ficha cai de vez. E quem sabe esta saudade passa, e quem sabe o amor vira raiva. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Em caso de copo vazio, o garçom já tá avisado. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Hoje eu te esqueço por bem, ou por álcool. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Em caso de copo vazio, o garçom já tá avisado. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Hoje eu te esqueço por bem, ou por álcool. Diogo Hernani no Bem da Terra, menino. Tô em estado de calamidade, o meu copo tá pela metade e o meu coração também. Podem achar que eu tô louco, quero mesmo é te ver com outro, pra ver se a ficha cai de vez. E quem sabe esta saudade passa, e quem sabe o amor vira raiva. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Em casa de copo vazio, o garçom já tá avisado. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Hoje eu te esqueço por bem, ou por álcool. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Em casa de copo vazio, o garçom já tá avisado. Beija ele daí, que eu bebo daqui. Hoje eu te esqueço por bem, ou por álcool. Por bem 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 ou por álcool. Diego e Hernani, hoje pra gente começar bem aí a nossa semana, bem animada, né? Vamos saber então como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil. Começamos com a temperatura de São Paulo, céu bonito, céu aberto na capital paulista. Amanheceu hoje em São Paulo com 14 graus, máxima prevista. O sol aparece então
ao longo do dia. Máxima prevista para hoje 26 graus, não há previsão de pancadas aí de chuva. Temperatura, gente, deve permanecer assim pelo menos aí até quarta-feira, né? A carinha um pouco do outono, que é o seguinte, você acorda com aquela temperatura bem fria, então pode sair de casaco para quem é mais friorento como eu, até um cachecol, e aí ao longo do dia você pode tirar o casaco, que o sol aparece e aí fica aquela estação, aquela meia estação, a carinha do outono, tá bom? Então para São Paulo, para capital paulista, permanece assim pelo menos até quarta-feira. Depois, claro, eu passo as outras previsões aí para vocês, especificamente para essa região sudeste, tá bom? Vamos para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Em Apiaí, interior de São Paulo, hoje amanheceu com 10 graus por lá. E a máxima prevista é de 23 graus para essa região do interior paulista. Vamos agora lá para Boca do Acre, no Amazonas, onde hoje amanheceu por lá com 19 graus e aí lá bem quente. Nada de outono por enquanto, quanto mais inverno, tá bem longe, hein? 34 graus a máxima prevista para essa região, ou seja, a sensação térmica aí de 35, 36 graus, com certeza. E aí a gente sai do Amazonas, vamos lá para o sul do país, na região gaúcha, lá para o Rio Grande do Sul. Pinheiro Machado é a cidade. Na foto, no registro, na imagem encaminhada pelo nosso telespectador Danilo, que fala diretamente de Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, mandou essa foto linda aqui pra gente. Faça como Danilo, tem uma foto aí bonita na sua cidade, na sua região, no seu município, o céu bonito aí, tem uma natureza exuberante. A gente faz questão de abrir aqui o nosso programa com a foto da sua cidade, da sua região, do seu município. Hoje, Dan, aí em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, amanheceu com 14 graus também, a máxima mais amena aí para sua região do interior gaúcho, viu? 21 graus, então, é a previsão de máxima aí para hoje. Vamos agora, então, saber o que é destaque, o que é notícia, o que é atualidade no Brasil e no mundo, através dos principais jornais do país. Logo após, a gente vai para a capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. Telão, primeiro jornal, começamos com a Folha de São Paulo e aqui nós temos, claro, né, falando sobre a parada LGBT. Aqui, então, as pessoas, o público aí bastante participativo, né? Vamos aqui ao destaque à nossa direita. Deputados viajam a destinos turísticos com aval de Maia. Parlamentares apresentam justificativas precárias para viagens bancadas pela Câmara. Custo chega a quase 4 milhões de reais, 3,9 milhões aos cofres públicos. É difícil, né? Olha só, estudo mostra que demitido gasta FGTS rapidamente. Um estudo que acompanhou o consumo de trabalhadores demitidos sem justa causa e que receberam FGTS mostra que logo após a rescisão, há um pico de compra de mais de 35% acima da média mensal do ano anterior à rescisão. E esse aumento de gasto não dura muito, a partir do segundo mês já começa a cair. Ainda falando sobre a questão política, Bolsonaro diz que não vai ajudar a incluir estados na reforma. E claro, a novela continua, né? Sérgio Moro tuita que montanha pariu um rato. E ali, Estados Unidos promovem cyberataque após Irã derrubar drone. E aqui, né, o destaque esportivo. Anfitriã, França elimina Brasil da Copa do Mundo Feminina. A equipe de Marta e Cristiane, à direita, aí na foto com a zagueira Bate, deu trabalho às donas de casa e manteve o jogo quase sempre equilibrado. Mas acabou perdendo na prorrogação quando a capitã francesa Henry definiu o placar em 2-1. Infelizmente, né? Mas a seleção feminina aí brasileira, principalmente a Marta, lideraram muito bem, estão muito bem em campo e claro, né, todo mundo deve ter visto a entrevista da Marta, que foi manchetes dos jornais, não só aqui no Brasil, no mundo todo, como ela falou bem, falou bonito, né? Próximos assuntos, notícias e destaques, capa agora do Estadão, estado de São Paulo, vamos ver a linha fina. Aqui nós temos então a imagem, as fotos, loteamentos clandestinos. Crime organizado lidera invasões de mananciais aqui em São Paulo, viu? Novas ocupações criminosas atingem ao menos 24 áreas protegidas por legislação ambiental na capital paulista.
desde 2018. Maioria está nas represas Guarapiranga e Billings, viu? Há fortes indícios de que o crime organizado domine parte dos terrenos e venda irregularmente lotes de até R$100 mil. Aqui, Câmara vai acelerar reforma tributária. Mais uma vez, né? França de novo. França aí venceu ontem o Brasil por 2-1, gol marcado na prorrogação, eliminando então o time brasileiro aí da Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Resultado manteve o tabu entre as duas seleções. Em 9 jogos foram 5 empates e 4 derrotas do Brasil. Mais destaques, calote de delatores chega a R$120 milhões. Aqui, Irã ameaça espalhar conflito pelo Golfo. É a questão aí internacional também sendo bastante, né, colocada aí nas manchetes dos jornais. Com a imposição de novas sanções dos Estados Unidos em vigor a partir de hoje, o Irã ameaçou retomar seu programa nuclear, o que poderia espalhar o conflito pelo Golfo Pérsico, né? A pressão também cai aí sobre a União Europeia, pois o Irã estabeleceu até o dia 8 de julho para que o bloco evite que os Estados Unidos adotem novas sanções. Só lembrando, né, que nessa semana aí nós teremos a reunião importante aí do G20, Trump, presidente dos Estados Unidos, se reunindo aí com vários presidentes, primeiros ministros internacionais nessa cúpula bastante importante. Todo mundo estará de olho aí a partir de sexta-feira. Essa reunião, claro, que acontece lá em Osaka, no Japão. Mais destaques aqui, PSL e PSOL são partidos mais coesos. Próximos assuntos, notícias e destaques. Vamos agora à capa do Valor Econômico. Exportação faz Sul crescer bem acima da média do país e a empresa lucra mais no Brasil que na China. Outros destaques, Banco Digital vive expansão acelerada, né? A era digital também acompanhando aí o mercado financeiro, como é que as pessoas estão vendo, né, e trabalhando, claro, e executando aí todas as negociações através do advento da tecnologia agora também. Mais assuntos, destaques e notícias, capa agora do Metro, jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos ver aqui o que é notícia e o que é destaque. Muito orgulho, com mais de 3 milhões parada, LGBT+, tem tom festivo e engajado também. Aqui na foto, no destaque esportivo, né? Infelizmente, França aí, claro, tirou o Brasil, deixou a gente triste, mas aqui a foto linda dos aplausos aí para nossa seleção brasileira feminina de futebol, que fez bonito. Parabéns a Marta e todas as jogadoras atletas que mesmo, né, com pouco aí advento, com pouco que a gente fala daquele impulso por esporte, fizeram bonito, fizeram bem em campo. Então elas têm que ser aplaudidas, sim. Seleção brasileira luta muito e leva a partida para a prorrogação, mas é eliminada pela França ao ser derrotada por 2-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mais destaques após incêndio, Ponte do Jaguaré segue fechada aqui para São Paulo, tá difícil. Lista não perturbe será obrigatória. A Anatel obriga empresas a criar serviço para que o consumidor deixe de receber ligações indesejadas. E tem muitas, né? Inclusive aquelas bem cedinho no final de semana. Ali, a Argentina passa para as oitavas. Vitória por 2-0 sobre o Catar garante aos hermanos o segundo lugar do Grupo B. Adversário do Brasil sai hoje. Todo mundo de olho também. Vamos agora à capa do UOL, portal parceiro aqui da Band, para a gente ver o que é notícia e o que é destaque. Câmara banca viagens de deputados a destinos turísticos com aval de Maia, conforme a gente falou, são quase aí 4 milhões de reais. Aqui, contra a violência do PCC nas cadeias, Paraguai expulsará presos brasileiros. Mais destaque político, Bolsonaro diz que não vai ajudar a incluir estados e municípios na reforma. E ali nas fotos, nos destaques, adormecida, a disputa de fronteira do Uruguai com o Brasil faz 85 anos. Moradores se sentem uruguaios. Ali um outro destaque. Tudo em nome do Close. Eles não descem do salto nem na parada. E o próximo destaque que a gente tem ali, livro de Rita Lee sobre Ursa Triste, tem Brigitte Bardot e Luísa Mel.
E aqui só pra gente falar também do acidente, né? Internado no Rio de Janeiro, filho de Angélica e Luciano Huck teve afundamento de crânio em acidente, mas até o apresentador Luciano Huck colocou um post no Instagram, na internet, que já repercutiu que por enquanto tudo está melhor, né? Foi feita a cirurgia, agradeceu aí a equipe médica, ainda bem, né? Esses, então, são os principais assuntos, as principais notícias, atualidades do dia, através dos principais jornais do país. Logo após a gente fica do que é notícia, o que é destaque, o que é assunto, também na capa do UOL, portal parceiro aqui da Band. E a gente começa aqui a nossa primeira entrevista do dia falando sobre um tema muito importante, que é sobre o mercado futuro, né? Principalmente quando a gente fala sobre o nosso agronegócio, que movimenta muito o nosso PIB e a nossa balança comercial. Como investir, por que investir, qual a principal opção aí dessa cartela, né? Porque há muitas opções também e perfis variados aí de investidores. A gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto com a especialista Bianca Moura. Oi, Bianca, bom dia. Bem-vinda, tudo jóia? Prazer recebê-la aqui. Realmente, como é que você tem visto o perfil do brasileiro? Ele tem ficado menos assim, porque antigamente tinha muito disso, né? As pessoas, não, mas eu não tenho, eu não sei investir, eu preciso de um grande montante, um grande valor, né? Hoje o brasileiro está mudando um pouquinho dessa percepção, visto que já está acontecendo com as poupanças, né? Vindo muito para o Tesouro Direto. Então, essa abertura de mentalidade, de investimento, tem mudado significativamente aí nos últimos 5 anos? Tem mudado sim. E o mercado futuro, ele te dá o benefício de você conseguir proteger, por exemplo, a sua safra, né? Tem muita gente que não quer correr o risco no decorrer de todo o tempo. Eu vou te dar um exemplo que serve muito para o mercado futuro. Muita gente faz operações de hedge, que é uma proteção. Isso é um benefício muito bom que o mercado futuro dá. Você está plantando hoje a sua safra e não sabe quanto que vai estar quando você colher ela. Então, o mercado futuro, ele te dá esse benefício de conseguir travar o preço para uma data futura. Então, a única coisa que pode acontecer é talvez você deixar de ganhar se o mercado lá na frente estiver melhor. Mas antes disso tudo, o produtor, ele faz uma conta, já sabe quanto vai ser seus custos e o preço para ele travar, sendo que se ele vender naquele valor, tá ok para ele, tá bom. Então, se o mercado mais para frente estiver recuando, a gente, por exemplo, agora a gente tem uma safra que está para ser uma safra recorde de milho, os preços podem tender a recuar um pouco, então ele já está travado, não precisa se preocupar, se amanhã ou depois, quando ele for colher a safra dele, o mercado cair, ele já está protegido, então é uma ferramenta que funciona muito bem. E além de hedge, a gente tem os especuladores no mercado, né? Que eles são bons também, que acabam dando liquidez pro mercado, que é quem tenta ganhar alguma coisa nessa variação de preço, né? Isso é bem bacana e interessante porque, assim, principalmente para o produtor, né? Fazer hedge é maravilhoso. Sim. Pelo fato de ser um mercado muito volátil, de você lidar com adversidades climáticas o tempo todo e mercado internacional, né? Estados Unidos, Europa, principalmente quando a gente fala de grãos, né? Soja e milho. Então, você ter já essa possibilidade de travar o preço e aí também não ficar muito refém do dólar, porque muitas culturas dependem dos insumos para, claro, fazer as compras, fazer a sua preparação e lá na frente já ter esse custo que compense, então vale muito a pena. Vale muito a pena e assim, tá aumentando muito, tinha muita gente que ainda ficava receoso, mas quando começa a operar, vê que é uma ferramenta que funciona super bem e que é muito boa. E que ajuda muito a já saber os seus custos, tudo. Então ele já está tranquilo, já sabe que aquele preço que é bom para ele já travou e pode aí ficar tranquilo. Bianca, você citou num ponto bem importante na história dos especuladores que acabam dando liquidez ao mercado. Isso é realmente válido assim? Porque muitos às vezes acabam só querendo tirar vantagens rápidas, bruscas e tudo mais e acabam saindo, né? Mas no geral, assim, vendo por essa análise, essa perspectiva ajuda a dar essa liquidez melhor? Sim, eles são bons supermercados além de dar liquidez e assim, o mercado, ele tende a seguir como está o mercado físico. O mercado futuro, ele olha muito para os fundamentos do mercado físico. Então, às vezes o pessoal pensa, o especulador vai bagunçar o mercado. Não, não é sempre assim. Eles estão lá também para dar liquidez para a gente, para fomentar o mercado.
Hoje, tinha muita gente que tinha medo de entrar, mas são negociados muitos contratos. Tem dia que chega a ser negociado 10 mil contratos durante o dia no milho, por exemplo. Dólar é muito mais. Então, eles são importantes sim para o mercado. Eles tendem a fazer operações mais no curto prazo, tentando ganhar com essa oscilação do mercado, mas eles são importantes também para o mercado. E é importante a participação deles para dar liquidez para quem quer fazer também o seu hedge lá. Certo. Bianca, falando um pouquinho da base dos especialistas, é importante ter uma empresa por trás, especialistas, para orientar as melhores opções? Claro, bola, aquela coisa de mágica, passe de mágica, ó, todo mundo quer entrar para ganhar, né? Mas isso não tem como prever, né? Não, mas não na tem. verdade você tem como pegar as empresas especialistas, elas têm históricos, elas têm sobre cada cultura, né? Falando mais do nosso agro, enfim. Tem, digamos, uma certa análise mais aprofundada, muito mais, né, embasada em dados e que aí podem dar um norte melhor, né, para quem está começando, iniciando. Então, isso faz total diferença na hora de negociar, na hora de entrar no mercado e operar? Com certeza, porque os contratos eles são padronizados, né? Tem seus vencimentos, então a gente faz todo um estudo para quando que o cliente precisa fazer aquele hedge dele, qual que é o vencimento, para a gente indicar para ele qual o melhor contrato para você. Às vezes, muito dos contratos, ele também precisa fazer o seu hedge em dólar também, então nós lá como os assessores, a gente dá toda essa direção para ele, orienta ele. E depois ele já vai se familiarizar, já consegue fazer tudo sozinho. As operações elas são feitas todas online, na Bolsa de Valores, na B3, mas tem o intermédio de uma corretora, né? Então, o cliente abre a conta na Terra Investimentos, a gente dá toda a orientação e ele já está apto a começar a operar. E muita gente gosta dessa assessoria, muita gente já está por dentro do mercado, já consegue tocar sozinho. Mas a gente está lá para orientar e mostrar Sim. qual que é o caminho para se sentir mais seguro e vir para esse mercado que funciona super bem e que Casa muito ajuda bem com uma muito. das manchetes que a gente viu há pouco, né, na capa do Valor, falando justamente dessa presença digital de bancos, enfim, do mercado financeiro no geral, entrando no meio tecnológico, né? Sim. Hoje é muito comum, é um caminho realmente que a gente vê, um dos que mais, né, entraram nessa tecnologia, que mais trazem aí avanços tecnológicos. Recentemente, eu estive apresentando o SIAB Febraban, que é um mercado muito importante para a tecnologia das instituições financeiras, e a gente vê realmente que é um dos mercados que saem na frente, né? O mercado dos bancos, enfim, e o mercado financeiro no geral, trazendo essa percepção tecnológica. E aí corretoras, traders, vêm nesse sentido também? Vem, e além assim do instrumento para você fazer as operações, a gente dispara notícias que podem influenciar o mercado, que nem você disse da reunião que vai ter agora com o Trump. Qualquer Twitter que ele solta acaba, às vezes, influenciando um pouco no nosso mercado, diante da guerra comercial, influenciando no nosso mercado aqui de grãos. Então, a gente usa a tecnologia para isso também, para mandar informação, mandar notícia para o cliente o mais rápido que ele pode. Ele consegue acompanhar também as cotações pelo nosso aplicativo, a execução das ordens que eles deixaram com a gente, do planejamento. Então, a gente usa bastante para esse lado de informação e deixar o cliente sempre aí por dentro do que está acontecendo. Teremos agora, então, né, nessa semana, a reunião importante aí do G20, principais líderes mundiais, né? Então, há bastante expectativa em relação ao encontro do presidente chinês, o Xi, com o presidente norte-americano, Trump, e aí mostrando como é que deve se desdobrar, porque a gente sabe tudo que vem das duas maiores potências mundiais, economicamente, reflete aí em todas as bases, em todas as economias mundiais e aqui no Brasil, inclusive, né? Então, vocês também de olho, com certeza, no que vai acontecer nesses desdobramentos aí em relação a essa reunião que acontece no Japão. Sim, e a gente está tirando um pouco de proveito disso, porque está vindo muita demanda dos chineses para cá, né? A gente está exportando bastante soja aí para eles. Diante dessa briguinha aí deles, a gente está também tirando um pouquinho de proveito disso. Então, mas tem refletido tem. no mercado brasileiro aí para exportação da soja, principalmente. Então, a gente está aí de olho, que sabe que vai influenciar bastante. E a gente não pode perder um minutinho, um Twitter aí do Trump. Maravilha. Muito obrigada, Bianca, por trazer um pouco aqui pra gente desse panorama, né, do mercado financeiro, mercado futuro, do nosso agro e como é que tudo isso funciona e é articulado também. Deixa os seus contatos aqui para nós, por favor. Tá bom, vamos lá. Ó, o site da corretora é www.terrainvestimentos.com.br.
Tem o nosso Instagram, que é Terra Investimentos Oficial. E tem o nosso telefone lá no site também, mas quem quiser anotar é 11 30 27 8600. Tá bom. Muito obrigada, Prazer, viu? Prazer com a Obrigada. semana. Permaneça aqui com a gente. Pode ficar Ai, sentada aqui pra vamos gente ficar. acompanhar o bom som, a boa música dos nossos artistas convidados. Estou falando dos mineiros Diogo e Hernani. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem? Renata, bom dia. Bom graças a dia. Deus. E o Jonathan, no acordeon, sanfona ou gaita. Como é que vocês preferem aí? Enfim, dependendo da região do Brasil, né? Meninos, como é que vem a proposta do trabalho atualmente? Olha, a gente lançou... A gente veio até aqui no programa, lançamos a nossa primeira música de trabalho do novo projeto. E agora a gente voltamos aqui, graças a Deus, obrigado até pelo convite, mas a gente está aqui para lançar a segunda faixa do nosso projeto, que é o Diogo Hernani Acústico, que é a música Garrafa de Saudade. A gente tocou a primeira, foi por meu próprio, foi que a gente lançou ela de início do projeto, agora a gente vai estar lançando a Garrafa de Saudade para todo o Brasil agora. E essa maneira, né, esse jeitão mais acústico, realmente vocês sentem que aproxima mais o público? É bem interessante, assim, nesse momento que é tudo tão parceria, tal, e etc. Ter essa parte mais acústica dos fãs de vocês, fã-clubes, enfim, do público interagindo mais com vocês? Com certeza. Pra gente, o nosso projeto esse agora foi mais intimista, então nossos fãs estão curtindo bastante e, graças a Deus, as músicas estão tocando bem. É um projeto para quem assiste a gente, para quem gosta da gente, se sentir mais próximo. Porque às vezes a pessoa vê o Soul Show, a gente lá de longe, então esse projeto mais acústico, mais aconchegante, a gente levou vários fãs na gravação do DVD. Então, assim, é para aproximar mais o artista do público dele. Maravilha! Vamos de som, então? Vamos. Diogo e Hernani para vocês. Vamos tocar a música Bilhete, a regravação do projeto Diogo Hernani ao vivo, vem? Depois fica Música apaixonada. Segura Brasil! Voltando do trabalho na segunda-feira, quando de repente eu tive uma surpresa. Você ali parada num canto sozinha, escrevendo um bilhete, a chuva caía. Então parei o carro, chamei pra entrar. Você vai comigo, deixa eu te levar. Foi ela abrir a porta, meu corpo tremeu. Olha só a volta que o mundo deu. Na frente da sua casa a gente chegou, e ao abrir a porta ela então parou. Me olhou daquele jeito, me beijou o rosto e disse como sempre, ainda tão cheiroso. E eu fiquei parado ali sem reação, e ao sair deixou cair da sua mão o bilhete que estava escrevendo. Tinha o meu nome e uma frase dizendo: traz ele de volta, meu Deus, porque eu tô sofrendo. Diogo Hernani ao vivo, no Bem da Terra. Então parei o carro, chamei pra entrar. Você vai comigo, deixa eu te levar. Foi ela abrir a porta, meu corpo tremeu. Olha só a volta que o mundo deu. Na frente da sua casa a gente chegou, e ao abrir a porta ela então parou. Me olhou daquele jeito, me beijou o rosto e disse como sempre, ainda tão cheiroso. E eu fiquei parado ali sem reação, e ao sair deixou cair da sua mão o bilhete que estava escrevendo. Tinha o meu nome e uma frase dizendo: traz ele de volta, meu Deus. Na frente da sua casa a gente chegou, e ao abrir a porta ela então parou. Olhou daquele jeito, me beijou o rosto e disse como sempre, ainda tão cheiroso.
Diogo e Hernani aqui com a gente. Pessoal de casa, amigos internautas, claro, já na nossa companhia, audiência via WhatsApp 11 942589183. Vem pra cá pra gente conversar, pra nós interagirmos. Olha só, começa com o código 31, Minas Gerais, aqui com a gente. Renata, bom dia, sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Queria te parabenizar pelo programa, estamos curtindo muito a dupla Diogo e Hernani. Obrigada, Adalto Tavares, adora aí os mineiros. Mais 31 aqui com a gente, descendo um pouquinho. Pessoal aqui na nossa companhia e audiência, muito obrigada, pessoal de Minas. Mais 31, essa dupla arrasta a multidão por aqui, viu? O show deles na sexta foi um sucesso. Dom Pedro, Conselheiro Lafayette, obrigada. Curtiram bem a festa junina, hein, meninos? Vamos aqui, mais 31. Bom dia, meninos de ouro. Toca garrafas de saudades. Deus abençoe. Michele Rezende, Conselheiro Lafayette, aqui com a gente. Mais 31. Programa hoje bombando com nossos meninos Diogo e Hernani, Queluzito e Conselheiro Lafayette ligadinhos aí. Esses meninos merecem. Mais 31 aqui com a gente. Bom dia. Parabéns aí pelo programa. Hoje em especial com Diogo e Hernani. Queluzito, Minas Gerais. Manda um abração pro senhor Mozart. Aí, meninos, manda um abração aí pro Mozart, então. Mozart. Abraço, Mozart. Mais 18 aqui com a gente. Bom dia, Renata. Ótima semana aí pra vocês. Vem da Terra. Gilmar, que nos acompanha sempre do trabalho aí via internet. Obrigada pelo assista ao vivo. Vacaria, Rio Grande do Sul. Pessoal aqui com a gente. Foto bonita, hein? Bom dia, boa semana a todos. Obrigada, Sandrinha aí de Monte Alegre dos Campos, Rio Grande do Sul. 47 ainda no sul do país, mais em Pomerode, Santa Catarina. Bom dia, Renata. Uma segunda-feira linda aí pra todos vocês. Mandou a arte hoje. Qual será que foi? Coração, coração. Obrigada, beijão. 55 mais sul do país aqui com a gente. Obrigada aí a todos do sul. Ricardo de Santana do Livramento aqui com a gente. Bom, gente, continuem acompanhando, conversando com a gente, que a gente adora dialogar aí, claro, conversar, bater um papo com vocês ao vivo. E é claro, sempre posteriormente a gente recebe com muito carinho os recados que chegam através aí de quem nos acompanha pela tela da Band Internacional. Beijão aí para todo mundo dos Estados Unidos, da África, Moçambique, Angola, nossos vizinhos aqui, né? Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina. Buenos dias aí a todos vocês. Seguinte, agora nós vamos falar sobre arte, cultura, livro, história. A história de um pecuarista que, olha, é muito interessante, viu? Não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas vendo a sinopse já me pegou, já me tocou. Ele vai falar um pouco mais sobre o lado familiar. Afinal, é casado aí já há mais de 20 anos com a mesma esposa, tem 5 filhos e, claro, vai contar um pouquinho tanto do lado da fazenda, do pecuarista, mas, porém, sobretudo, do lado familiar e a importância de valorizar, né, esse lado também. Então, a gente vai receber aqui o Rick Arantes. Rick, vem pra cá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bem-vindo, tudo bom? Tudo jóia, jóia? Renata? Bom, deixa eu já aqui pegar a sua Ser obra. presente pra você. Já que você não teve a Muito oportunidade obrigada. de ler. Eu vi a sinopse, enfim, já me apaixonei. Histórias de uma grande família. Largue tudo, venha ler e se divertir, né? Rick, gostaria de falar um pouquinho, né? Prefácio de Augusto Cury, sensacional. Falar um pouquinho, assim, dessa sua história, né? Na verdade, avô, pai já veio dessa tradição de familiar, de pecuária, enfim, de criação de gado, né? É isso aí, a gente está na pecuária já a 4ª geração de pecuarista. Meus avós, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, já eram pecuaristas, meu pai também é. Eu e meus irmãos também somos. E acho que algum dos meus filhos também vai poder seguir aí a carreira. Ah, é? E aí, seu pai, você estava me falando, seu pai ou avô trouxeram o Cenepol para cá? Então, meu pai, o último, ele faleceu já há uns 15 anos já, e o último projeto da vida dele foi realmente trazer o Cenepol para o Brasil. No ano de 2000, ele viu essa raça aqui que estava já começando a ter os primeiros produtos aqui no Brasil com sêmen e achou que era importante para o cruzamento industrial trazer o Cenepol para o Brasil. E aí ele fez uma loucura, colocou 56 vacas dentro do avião e trouxe para o Brasil e hoje o Cenepol está espalhado no Brasil inteiro. Não, uma das raças aí mais conceituadas, né, que a gente tem aí, realmente todo esse potencial da raça que a gente conhece. E aí, de que maneira você resolveu assim, bom,
Eu vi ali que a sua casa vivia cheia, vive, né? Afinal, são 5 filhos. São quantos homens, quantas mulheres? Então, nós temos, eu e a Jus, nós somos casados há 25 anos, né? Sim. E quando eu falo que eu tenho 5 filhos, a primeira pergunta que me fazem é: mas quantos casamentos você tem? Eu falo, não, é um só. Ah, mas então, quantos gêmeos tem? Não, não tem nenhum gêmeo. Nós temos 4 meninos, na realidade são 3 meninos, uma menina e um menino. Eu tenho um de 22, que é o mais velho, o João Paulo, um de 20, que é o Diego, tem um de 18, que é o Pedro, a Manuela, que é a única que... Você tem a sua Manu, então? Tenho Eu a minha tenho Manu. a minha Manu também. E o Ela é maravilhosa. A minha eu sou suspeito, mas ela é demais. E tem o caçulinha de 12, que é o Adriano. Ah, e aí você tem o Adriano, então isso aí. também. E me conta, né? Eu vi que sua casa realmente você sempre privilegiou, apesar do trabalho, e a gente sabe o quão é importante hoje o trabalho, mas deixa eu fazer um aspas aqui, vi aqui também o comentário, né, do Zezé de Camargo aqui atrás do livro. Lendo esse livro, descobri que o colo da família te acalanta, traz lágrimas aí de alegria. Super interessante. Falando um pouquinho assim dessa percepção, a gente sabe que a carreira, né, a profissão é muito importante, né, e muitos homens também sentem assim essa responsabilidade, ainda mais, né, mesmo hoje com as mulheres muito mais aí participativas no mercado de trabalho, liderando muitas vezes também. No entanto, a gente vê muitos homens ainda, né, com essa questão e tudo mais, né, do emprego, de liderar, de ter os seus negócios. E fazer isso baseado também, né, nunca esquecer do paralelo da família, né, da importância. Como é que você conseguiu esse equilíbrio, assim, que eu acho que talvez seja a principal pergunta aí de muitas pessoas? Então, realmente, no mundo que a gente vive hoje, loucura, de interatividade digital, como a gente falou aqui no primeiro bloco, a gente perde a essência e o contato de ter a família dentro de casa, aquilo que no passado a gente não tinha essa relação tão firme com pai e filho. E aí eu resolvi priorizar dentro do meu tempo tudo que eu pudesse estar perto dos meus filhos, porque passa tão rápido, né? Outro dia o meu mais velho estava dormindo na mesma cama que eu e quando eu vi a gente já não cabia os dois na mesma cama, até eu falo disso no livro. Então é muito importante você ter esse vínculo de contato mesmo, de pegar, de abraçar, de beijar, de conversar, de falar dos medos dele, das angústias da sua filha quando vai ter o primeiro namorado. Então é uma coisa que passa muito rápido. Quando a gente vê, a gente já tá velho, a gente, puxa, devia ter feito isso, ou não fiz isso, ou poderia ter sido mais. Então foram experiências que eu fui tendo ao longo dos meus 25 anos, quando eu resolvi casar, quando resolvemos ter o primeiro filho, o segundo, o terceiro. A hora que a gente viu, a casa já estava cheia. Então, eu não queria deixar isso pra trás. E a família, o pessoal chegava e falava, ué, mas vai ter depois do terceiro, vai ter o quarto? E aí, quando chegou no quinto, eu fico imaginando a cara do pessoal pra você. Quando eu falei pra minha sogra que a gente ia ter o terceiro filho, ela queria internar, eu e a minha mulher. Aí, quando a gente ia ter o quinto, eu falei, e agora? Quem que vai falar pra ela? Eu ou você? Foi um dilema, até eu falo aí no livro. Como é que a gente vai contar pra sua mãe que a gente vai ter o quinto filho? Sim, e sempre com essas experiências, cada filho também é um filho, é importante isso, né? Mesma criação, mas cada um tem a sua particularidade, seu jeito, então eu imagino as diversas características na sua casa, né? Ah, muito. São como os dedos da mão, né? Cada um de um jeito. Um é mais sensível, o outro é mais emotivo, o outro é mais... racional. Muito mais lógico, o outro precisa do abraço, o outro já não gosta tanto de tanto beijo. E eu falo aí no começo do livro que você nunca pode se arrepender de não ter falado eu te amo mais vezes. Então, eu falo muito eu te amo para os meus filhos e, graças a Deus, escuto muito deles isso. Eu te amo, que é importante você poder falar, mas poder escutar deles também. Até quebrar também aquela questão hoje em dia dos homens, né? Porque tem muito. Então, isso eu acho um exemplo tão significativo, tão singelo, tão bonito de se ver, né? Esse abraço, esse beijo de pai e filho, de avô, tio, é tão interessante, não é, Henrique? Eu acho fundamental. Pra mim, se eu pudesse mais vezes fazer isso, mesmo com meu filho hoje já é um homem de 22 anos, toda oportunidade que eu tenho de poder dar um beijo nele, abraçar e falar, filho, eu tô super orgulhoso de você ter feito isso e eu quero que você saiba que o papai te ama. E eu percebo no sorriso dele
a hora que os olhos dele enchem de lágrima, então isso pra mim não tem preço. E eu tava vendo aqui também, né, eu falei que eu li a sinopse, mas entrei mais a fundo, assim. Por exemplo, você tava falando aqui no seu livro que entre, assim, fechar, de repente, uma importante reunião e tal, e acompanhar, que seja uma apresentação de balé, um jogo de futebol, um torneio aí do filhão ou da filha, né? Você sempre fica com a segunda opção. Isso é importante passar para as pessoas, porque isso é momento em que você não vai ter a oportunidade de vivenciar novamente. Na realidade, não é a segunda opção, é sempre a minha primeira opção. É, a primeira. A primeira opção para mim é sempre essa. Por mais que ela seja um dia tenso, nervoso, se tiver na minha agenda lá, olha, hoje você tem jogo de futebol do seu filho, se eu não puder, porque alguma coisa muito importante aconteceu, mas se não, é sempre a minha primeira opção do dia. Maravilha. E o que mais que a gente encontra aqui, né? Porque, por exemplo, tava vendo aqui um pouco do seu trabalho e tudo, e aí muitas pessoas, né, se sentiam muito acolhidas na casa de vocês, muito participativas, sempre queriam dormir lá, os amigos dos filhos, né, da filha e tal. E aí, de certa forma, você falou, bom, deixa eu extrapolar isso, colocar isso pra fora, extravasar, pra realmente deixar eternizado uma obra, né, em um modelo. Não talvez para muitas pessoas, para mim não é ideal, não, mas o que vocês passam, né, dessa felicidade, desse ambiente familiar, né? Então, te deu esse estralo e você falou, preciso eternizar isso daqui, porque eu já escutei de tantas pessoas, mas sua família, como vocês fazem e tudo mais, e aí você resolveu externar isso para uma obra. Foi mais ou menos assim, porque o que aconteceu? Eu sempre gostei de escrever como hobby, como terapia, mas muito mais para daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos, os meus netos, os meus filhos pudessem relembrar ou conhecer como foram algumas das etapas da minha vida em criar os filhos, em ter essa relação que a gente está falando entre pai e filho, entre irmãos, entre marido e mulher. Então, eu nunca tive a intenção de colocar num livro. E o Augusto Cury, que prefaceia o meu livro, um dia eu dei alguns textos meus, ele leu e falou, Rick, você não pode deixar isso guardado, vai ser muito egoísmo seu só ficar para você essas histórias. Por que você não publica o livro? E aí ele foi me instigando, e realmente, num primeiro momento, Renata, eu tinha a aflição de que talvez essas histórias fossem bacanas para minha família, ou para quem me conhece, e não para outras pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim. Sim. E aí eu percebi que não, que você como mãe ou outra pessoa como pai pode ter passado pelos mesmos problemas, ou né? angústias, ou medos que eu passei, e aquilo de alguma maneira pudesse te fazer refletir. Olha, putz, eu nessa situação eu reagi desse jeito, ou eu reagiria assim. Então, isso que é bacana hoje, na primeira semana do lançamento, ficou entre os 20 mais vendidos do Brasil. Que bom! E eu escutei de outras pessoas que falaram, puxa, essa situação eu vivi igualzinha, o Rick. Então, é bacana eu ver como você lidou com ela e o que isso mudou pra minha vida aqui dentro da minha casa. Então, e olha, eu vi aqui, tem até guerra e paz em família. Não significa que também não tenha seus momentos turbulentos. Não, isso não é são importante, só alegrias, né? tem tristeza, como toda casa, né? Então, você colocou aqui em relatos também, claro, né? E como lidar com isso. Tô aqui, né? Manual prático do parto sem dor. Foi tudo natural ou não? O primeiro foi cesárea e os outros 4 foram parto natural. Uau, hein? E aí você ali do lado, participativo. Sempre. Eu acho super importante. Que interessante, maravilha. Tô vendo aqui, ó, que cair na semana infernal, tem aquela semana que você tem que resolver muitas coisas, né? Como fazer? Será que mulher não sabe? Olha aqui, raio-x do cérebro masculino, é isso? Pra tentar entender os dilemas da mulher. Deixa eu ver aqui, que a gente tem algumas regras que a mulher fala, não é possível. Será que todo homem também gosta de pôr a toalha molhada em cima da cama? Ali atrás, ó, cerveja, córtex frontal, cerveja também. No meio aqui, futebol, xixi em pé, fazer nada, abastecer o carro, cartão, arroto, gente, tá aqui no cérebro. Ixi, aí tem que entender um pouquinho mais. Homens e mulheres, né, seres
diferentes, têm suas particularidades, especificidades, mas isso é interessante, claro, de entender também esses detalhes, essas nuances. Adorei recebê-lo aqui. Bacana, Deixe o obrigado. contato para nós, como é que faz então para encontrar seu livro, a sua obra e, claro, para falar mais com você. Então, eu vou deixar meu telefone aí, mas para quem quiser comprar o livro, ele está disponível hoje nas plataformas digitais da Livraria Saraiva, da Livraria Cultura e na Amazon do Brasil. O telefone meu é 11 3773 8113. Quem lê e quiser bater um papo sobre alguma angústia que está aqui no livro, vai ser um prazer. Muito obrigada, Obrigado viu? a você, Continue viu? aqui comigo, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais Bem da Terra para vocês.